por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Kleber, eu tenho um desafio para você. Bom dia, Rê. Bom dia. O que você acharia de ter um robô recomendando seus investimentos? Olha, por que não, né? É a pergunta. Dado que o fato de não ter emoções ajuda bastante já, né? É verdade. Isso então, pode ajudar bastante. A gente vai falar mais sobre isso hoje, sobre a inteligência artificial ajudando as melhores escolhas, ajudando também na recomendação e também na gestão de produtos de investimento. Fiquem aqui que a gente só tem 2 assuntos para falar antes disso. Por que, Kleber, o Fed derrubou as bolsas no mundo inteiro? Vamos ser um pouco mais calmo, né? Ele não é que ele derrubou, ele só... ele foi mais cauteloso, né? E também mais pessimista, de fato. Do que vinha sendo. A ata do FONC, né? Que foi divulgada ontem, ela veio com esse tom mais preocupante, né, ao dizer que a recuperação do PIB americano deve ser menos robusta do que eles estavam esperando. Muitos dirigentes ali da equipe do Fed apontaram, né, para desaceleração no ritmo da melhora do mercado de trabalho, que isso vem preocupando. Eles esperavam que a recuperação das novas vagas, né, e dos novos postos de trabalho fosse mais rápida também. E as informações acabaram alimentando uma percepção de que essa recuperação mais lenta, provavelmente mais devagar dos Estados Unidos, acaba limitando o ritmo de recuperação dos demais países. E aí a gente pode incluir também o Brasil nesse pacote, tá? Porque se a gente tem a maior economia do mundo num ritmo mais devagar de recuperação, naturalmente isso tem um reflexo em cadeia, né? Como você bem colocou, acabou derrubando as bolsas ontem, né, nos Estados Unidos. Foi uma queda até que leve, dado o tamanho, né, da informação, né, da relevância dela, mas pesou até um pouco mais aqui, quando a gente também já teve notícias locais que vinham pesando para o investidor, viu? É verdade. E falando em cenário local, o Senado derrubou o veto presidencial que impedia reajustes de salários de servidores públicos até o final do ano que vem, uma medida aí de economia, uma contrapartida que o governo propôs em relação aos gastos excedentes com a pandemia. A decisão ela não é definitiva, precisa passar pela Câmara, mas é um momento tenso, né, Kleber? Porque o mercado discute essa possibilidade ou não de risco fiscal, como vem o orçamento, e aí acontece isso, tensiona um pouco mais, né? Muito. Isso se soma exatamente ao que já vinha preocupando, né, os investidores aqui no mercado local e trazendo muita atenção. Esse mês de agosto tem sido pautado por isso, né? A sessão está marcado para as 15 horas hoje na Câmara dos Deputados, né, para continuidade, né, e o Paulo Guedes acabou, né, também comentando, né, sobre a decisão e afirmou que o Senado deu um sinal que não é tão bom assim hoje para o momento que a gente vive, e o impacto que isso pode trazer aos cofres públicos é de 120 bilhões de reais, tá? Como você falou do risco fiscal, ontem a gente teve mais um apontamento, que é a questão do auxílio emergencial, que vem sendo discutido. A equipe econômica apresentou lá uma proposta para ser de R$200 até o final do ano. O executivo quer um aumento desse valor, só que esse aumento pode elevar dos 20 bi, dos 50 bi em mais, que já hoje é o mês, né, mais 20 bi de despesa para os cofres públicos. Então, esse que é o grande ponto do risco fiscal, além da agenda liberal que está sendo bastante discutida pelo seu atraso e pelo quanto ela pode ficar aí sendo postergada, o que atrapalha bastante a agenda de reformas. Naturalmente, com tudo isso, a gente teve o índice Bovespa caindo ontem. Hoje a gente tem essas preocupações pesando, mais o cenário externo também, que não está tão positivo.
um dia provavelmente mais difícil para o investidor aqui, Rê. Mas como a gente vem falando, né, muita volatilidade no curto prazo, um risco naturalmente já esperado por tudo que a gente vem passando, e aí é que cabe tudo aquilo que a gente fala de diversificação, né, de controle do portfólio de investimentos dentro do seu perfil de risco, e por que não, talvez, até uma ajuda de uma inteligência diferente, artificial, porque não robô, como você falou, pode também favorecer bastante nesse momento, viu? É verdade, Kleber, porque a tecnologia ela já chegou faz um tempo na análise e na escolha de investimentos. Acho que você vai concordar comigo que é um caminho sem volta, né? Já estamos nele, né? Já estamos nele, Até porque isso bem que você colocou da questão emocional, dos vieses comportamentais, a inteligência artificial ela vai onde a mente humana não vai e deixa isso de lado na análise mais fria e deixa para as pessoas esse papel de orientar, de aconselhar, de recomendar aquilo que a máquina trouxe de forma mais exata. E é por isso que a gente convidou de volta ao nosso podcast o Cláudio Sanches, que é o diretor de produtos e investimentos aqui do Itaú, para falar com a gente sobre esse assunto. Que bom que você voltou aqui, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Kleber? Um grande prazer de estar aqui com vocês, aqui no nosso podcast diário de investimentos, para poder falar um pouquinho sobre esse uso de algoritmos, uso de dados para ajudar os nossos clientes e investidores a investir de uma maneira mais tranquila. Bom dia, Cláudio, mais uma vez, muito bem-vindo de novo, né? Essa aqui também é sua casa. E a gente já pode começar falando um pouquinho sobre o papel do banco em todas essas mudanças, né, Cláudio? Já faz um bom tempo que o Itaú vem fazendo essas mudanças e transferindo muitos trabalhos, tarefas para, vamos chamar assim, para computadores, talvez até para robôs, há algum tempo até se antecipando ao mercado, né? Com certeza, Kleber, a gente já tem trabalhado disso já faz alguns anos, né? Sendo que eu acho que a partir de 2018 nós começamos a acelerar muito mais o uso de dados, o uso de algoritmos para fazer as nossas recomendações, né? Acho que isso tem uma razão que eu não sei se todo mundo tem noção hoje, mas em termos de oferta, se a gente olhar para o mercado como um todo, a gente tem quase 15 mil produtos de investimentos que podem ser recomendados, né? Isso entre fundos, produtos de previdência, ofertas de renda fixa, de crédito, etc., né? E fica absolutamente impossível, né, alguma pessoa conseguir fazer uma combinação, né, de produtos que dê uma melhor taxa de risco-retorno na mão, sem a utilização de algoritmos, né? E se a gente pensar, né, que cada vez mais é importante não olhar para trás, né, eu acho que isso é uma das coisas que sempre foi dita para os nossos investidores, né, aquela máxima que diz, né, retornos passados não são garantia de retornos futuros. A gente sempre falou isso, mas a gente nunca deu uma resposta para o cliente de como sair dessa encruzilhada, né? Então, considerando essa quantidade de produtos e considerando que é importante cada vez mais a gente fazer uma recomendação que olhe para frente, a gente começou a trabalhar muito em algoritmos, né? Para fazer uma recomendação com a melhor combinação baseado naquilo que o cliente do seu perfil de risco, do momento de vida, e olhando para frente, né, em termos de cenários econômicos, em termos de cenários de produtos, para o que é melhor. Então, como que eu faço esses 15 mil produtos se combinarem em 3 ou 4 para o cliente que vai tomar uma decisão de investimento naquele momento. Você deve ter, Cláudio, uma lista de vantagens de usar essa tecnologia em favor dos investimentos. Acredito que uma delas seja justamente aquilo que a gente começou falando, afastar a interferência emocional, o comportamento do investidor
da decisão que ele tem que tomar na hora de investir também, né? Com certeza, eu acho que isso inclusive quando a gente fala com os clientes, né, que passam por essa experiência de investir através de um robô, através de um algoritmo, eles inclusive dizem que se sentem mais tranquilos com isso, porque passa uma imagem de maior transparência, de maior isenção na recomendação, né? É claro que por trás desse algoritmo tem um ser humano programando, tem um ser humano dizendo como fazer todo esse processo, né? Então, é bom a gente sempre deixar claro que não é simplesmente um algoritmo que faz sozinho. Você tem por trás um ser humano que está claramente programando, né? Então, o algoritmo ele vem ajudar de maneira o ser humano, primeiro, em fazer uma quantidade de cálculos que um ser humano nunca conseguiria fazer, né? E segundo, de tirar esse viés emocional que você falou, que mesmo quem está alocando e conhece muito de investimentos tem esse viés. Então, eu mesmo, quando já vou fazer minhas escolhas de investimentos, muitas vezes eu percebo que eu estou enviesado por algum tipo de opinião, de alguma coisa que eu li. E o robô não, o robô ele é absolutamente sem emoção. Não, é perfeito, Cláudio, e isso que você falou é super importante, que no nosso dia a dia a gente tem muito isso, né, que é a junção do qualitativo com o quantitativo. Só que se você não tiver, como você bem colocou, esse filtro de tudo aquilo que a gente tem disponível para depois fazer uma aplicação qualitativa em cima, as discussões que a gente tem, né, que você faz parte também na hora da gente finalizar ali a recomendação, seria impossível a gente conseguir ter acesso ali o que realmente está performando melhor em termos quantitativos, né, para depois fazer essa análise quali que é super importante, que por enquanto os robôs ainda não fazem, né? Mas também é algo que dentro de alguns anos não é impossível de acontecer. E falando nisso, pensando no futuro, em termos de automação, de desenvolvimento, investimento nesse mercado, é uma aposta muito importante para quem quiser se manter competitivo, né, Cláudio? Com certeza, eu entendo que isso daqui deixou de ser uma coisa marginal na estratégia de qualquer empresa que trabalha com investimento. Isso aqui está virando um índice de sobrevivência. Só para ter uma ideia, né, para deixar aqui os nossos ouvintes aqui com conhecimento. Hoje o nosso algoritmo de recomendação ele faz cerca de 12 bilhões de combinação para fazer uma recomendação para um cliente, né? Então, assim, 12 bilhões mesmo, né? É um monte de zero na frente do 12, coisa que um ser humano nunca poderia fazer, né? Então, é extremamente importante que você invista nesse processo de algoritmo, invista no processo de dados. Isso já tem trazido resultados para a gente hoje, para os nossos clientes. A gente percebe cada vez mais uma aderência a esse tipo de recomendação, as pessoas cada vez procuram mais. Então, claramente, na estratégia de qualquer instituição financeira que queira ter sucesso daqui para frente, isso daqui passa a ser uma questão obrigatória e não mais uma questão meio que de perfumaria ou simplesmente de marketing. Claro. E a gente tem em nosso favor, em favor de alguma parcela dos clientes do banco, né, Cláudio, a ferramenta do Portfólio Review. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo como ela funciona e o que ela já entregou desde que começou a se utilizar esse recurso na hora de recomendar investimentos e de revisar a carteira também. Então, acho que o Portfólio Review foi um pouco, quando eu falei que a partir de 2018 nós começamos a investir bastante nesse processo de algoritmos. A gente desenvolveu uma ferramenta, que é o Portfólio Review, que ele basicamente, né, ele faz todas essas simulações que eu fiz, ele cruza potenciais cenários econômicos, e aqui ele faz simulação do que pode acontecer no futuro, considerando os vários índices, juros, moedas,
juros, um monte de coisa, bolsa, etc., com essa combinação de produtos, com a combinação de perfis de clientes, que eu falei que dá os cerca de 12 bilhões aí de combinação. E aí, quando o nosso cliente pede uma recomendação, a gente claramente e essas combinações são olhando para frente, então a gente está sempre fazendo uma recomendação daquilo que vai ser a melhor combinação, olhando para os próximos 12 meses. Claramente, tudo isso é feito através aqui de muita inteligência artificial, muito machine learning, para que o algoritmo auto-aprenda o que está acontecendo, né? E você acaba recomendando para o cliente a melhor alocação ou realocação, né? No caso dele estar com algum tipo de produto que não esteja performando naquele momento, ou melhor, né? Que a gente entenda que não vai performar no futuro, considerando a evolução do cenário econômico. Acho que alguns números, por exemplo, para as pessoas entenderem, nós já temos mais de 300 versões desse produto. Então, é o que eu falei, assim, como esse algoritmo ele vai autoaprendendo, a gente tem quase que uma versão nova por semana. Então, é um ser vivo, né, que a gente tem dentro de casa que vai evoluindo. Né? A gente tem aí uma média de simulações por dia de mais de 1.000, quase 1.000 simulações para os nossos clientes. A medida que a gente tem do sucesso disso é o quanto a gente consegue melhorar a rentabilidade da carteira do cliente, e de verdade, né? Aquela assim, eu fiz uma recomendação e esse cliente ele aplicou. Então, a gente já nas nossas contas, a gente conseguiu dar uma melhorada de 30% do CDI para os clientes que passaram por esse processo. Isso dá mais ou menos 1,5%, quase 200 milhões a mais, né, de dinheiros que os nossos clientes ganharam com essas recomendações, né? Porque no final, a única medida de sucesso que a gente tem são os nossos clientes ganhando mais dinheiro, né? Fazendo o dinheiro deles render mais. E é isso que a gente vai medindo, né? Por uma equipe super qualificada que faz isso. E Cláudio, você falou de clientes, quanto que a gente já consegue abranger hoje com esse atendimento do Portfolio Review no banco? Então, o Portfolio Review, ele é uma ferramenta, né, para quem conhece, ele não é feito em todas as plataformas, então ele é uma ferramenta mais manual, mas mesmo assim, a gente já tem mais de 100 mil clientes que passaram por esse processo, né? Legal. Desde então. E ele não é só isso, né? O que a gente vai aprendendo no Portfolio Review, que é uma ferramenta mais encapsulada, a gente vai passando esse conhecimento para o nosso robô advisor que está no nosso aplicativo, né? Com uma versão às vezes um pouco mais light, né? Mas ele já está lá. E aqui, por exemplo, no nosso robô advisor, no nosso aplicativo, a gente tem cerca de 100 mil simulações todos os meses utilizando isso. Então, a quantidade de clientes ela acaba sendo muito maior. O interessante nisso, né, é que a gente mede, de fato, a aderência a essa recomendação. Claro. Então, se a gente olhar, né, qual que é a aderência no momento, né, que é uma medida, a gente tem 5% das pessoas fazem aplicação base da recomendação, mas se a gente olhar uma semana, né, que geralmente a pessoa faz a recomendação, ela volta, ela pensa, esse número chega para quase 50% de aderência. Então, assim, de fato, né, são números super bons, de fato, das pessoas cada vez mais estarem confiando nesses algoritmos, né? Então, assim, fica muito claro. Diga, fala, cara. Não, eu ia falar, o autosserviço é algo que em todos os setores, né, vem crescendo muito, e pelo que você está passando para a gente, né, Cláudio, aqui também na parte de investimentos, isso vem ficando cada vez mais forte, né, das pessoas quererem se autosservir. Se ela tem ali um robô, alguém dizendo para ela o que é melhor, e ela confia, obviamente, na instituição, no trabalho que está sendo feito, ela vai se autosservir,
E isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, principalmente as gerações de investidores mais jovens vêm utilizando muito esse serviço, né? Acho que, assim, claramente você tem uma maior aderência de uma população mais jovem, né, que gosta disso, até às vezes entende um pouco mais os algoritmos que estão por trás, mas de fato você vai ganhando a confiança, e essa confiança é porque a gente mede justamente o que eu falei para você, né? O quanto de rentabilidade adicional que eu estou gerando na carteira dos meus clientes. Essa é a medida, né? Legal. Por isso que a gente trabalha não só na recomendação, mas na interface do cliente para que ele possa implementar essa recomendação. Senão fica uma coisa muito centralizada, muito nós com nós mesmos, né? Isso só tem valor quando o cliente de fato ganha mais dinheiro. Perfeito. É verdade. E além de todas esse uso da inteligência artificial que a gente falou, tem também gestores, né, Cláudio, que tem feito uso disso na hora de escolher quais produtos, quais ativos vão compor o seu fundo. Outro dia a gente até falou com o Pedro Canelas, numa sexta-feira, sobre o Cadima, que é um produto quant. Então a gente está tendo várias abordagens diferentes, utilizando os robôs em prol de um investimento melhor, mais rentável, né? Sim, acho que isso é, no final, né? Se a gente pensar, as coisas são muito parecidas, né? O gestor, ele está escolhendo ativos para colocar dentro de um fundo dele, pensando numa rentabilidade futura. O nosso algoritmo, ele pega um conjunto de fundos, né, um conjunto de outros ativos, como debêntures, CDBs, letras, etc., e faz essa combinação de vários Legos, né? Então, a gente pode imaginar que um fundo é uma pecinha de Lego, e o que o nosso algoritmo faz é juntar várias peças de Lego. Então, você tem, claro, esse crescimento desses fundos quant, né, Cadima, que a gente tem na nossa prateleira, Giant Steps também, que a gente tem na nossa prateleira, que são fundos basicamente quantitativos, que no Brasil ainda não era um produto super conhecidos, mas a gente pega, por exemplo, países como Estados Unidos, onde tem um mercado maduro, a gente tem um mercado com uma taxa de juros muito baixa, que é onde a gente está chegando agora. Então, onde começa a ser muito mais difícil ganhar, aonde lá esses fundos quantitativos são absolutamente importantes, né? São estrelas de mercado. Então, um que é super conhecido por todo o pessoal que investe é a da Ask Renaissance, né? Que é um caso sensacional de performance ao longo do tempo. E é claramente assim, com a permanência da taxa de juros em valores baixos aqui no Brasil e uma sofisticação maior do mercado, a gente deve ter o aparecimento de mais fundos quantitativos no nosso mercado. Muito bom. Cláudio, aproveitando que você está aqui com a gente conversou com você lá em abril e estamos aqui em agosto e devemos manter essa rotina de trabalho totalmente atípica o resto do ano. Você imaginou que ia acontecer tudo isso? Como é que você está vendo esse cenário todo que mudou de lá para cá na sua concepção aí de cenário de crise, pandemia e tudo mais? Interessante, eu estava até conversando com a minha família na semana passada sobre esse assunto no fim de semana, porque eu estava bastante preocupado, né, quando tudo isso começou, que foi ali mais ou menos no começo de março, né? Então, eu estava muito mais preocupado do que a média das pessoas sobre o processo. Mas eu não achava que ia demorar tanto, né? Eu acho que eu estava muito, muito consciente naquela época do tamanho do problema que a gente tinha, tanto do ponto de vista de saúde, que é o mais importante, mas também do ponto de vista econômico, mas eu não imaginava que a gente iria demorar tanto tempo nesse processo, e não somos nós, é o mundo inteiro, né? Com algumas poucas exceções, né? Que são realmente exceções, o mundo está demorando bastante para voltar a funcionar de uma maneira
relativamente parecida com que ele funcionava. Mas acho que a gente tem se adaptado, né? Acho que todo mundo, as empresas têm criado condições para que todo mundo trabalhe, né? Algumas mais, outras menos, não é uma situação fácil, né? Do ponto de vista econômico, mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Então acho que em alguns meses a gente deve sair dessa com bastante coisa aprendida com essa crise. É verdade. Tomara, né? Tomara que a gente saia melhor dessa. Sairemos, com certeza. Acho que está sendo, acho que, um aprendizado, né, que nunca ninguém imaginou que teria na vida, né? Acho que é uma experiência, não é uma experiência boa, mas claramente deve ser uma experiência que vai nos trazer grandes aprendizados. Tentar olhar para o lado bom também, né? Às vezes a gente fica muito mais preocupado do que olha para o que aquilo pode nos trazer de ensinamento positivo, e sempre tem. Mesmo em uma situação adversa como essa, acredito que sempre tem. Você, por exemplo, Cláudio, faz creme brulee, que você já nos contou aqui. Quero saber se está continuando a se arriscar na cozinha. Na verdade, eu só ajudo, né? Que a pessoa acha que... então, eu fico ali fazendo isso. Então, pão aqui em casa, a minha colaboração para fazer pão, por exemplo, é ficar sovando o pão ali. Opa, mas é uma ótima colaboração. É um serviço mais ali de força bruta. A parte da inteligência ali tá com a família. Então, mas assim, falei, o fato de poder fazer essas coisas juntas, claramente é uma coisa bacana, né? Não, mas é verdade. A gente está tendo a oportunidade, eu vejo vários amigos que têm, colegas nossos, inclusive, né, Cláudio, que têm filhos pequenos, né, bebês, que nunca iam ter oportunidade de acompanhar o desenvolvimento ali dos filhos, na fase que é uma fase que passa realmente muito rápido, ali o primeiro, o segundo ano. E até a gente tem brincado com eles, falou assim, o pessoal fala, poxa, mas como será para as crianças voltar? Eu falei, como serão para os adultos, né, que vão estar super apegados, né, de ficar atento com as crianças. E a gente que tem esse 2020 já garantido aí, vamos dizer assim, pro home office, sem dúvida nenhuma, acho que a gente está falando de coisas positivas, essa parte de criatividade, né, de geração de novas ideias para passar por tudo isso, vai trazer muita coisa boa a partir do momento que a gente tiver uma situação normalizada, né? Porque várias coisas que estão sendo desenvolvidas e criadas não aconteceria se a gente não tivesse passado por isso, porque tinha uma acomodação natural, né? Não só profissional, mas acho que praticamente em todos os sentidos, né? Então, tanto que a conversa que a gente teve há 4 meses já é completamente diferente agora, né, Cláudio, de quando você esteve aqui. Já, em tão pouco tempo mudou muita coisa, né? Não, mudou. Eu tava pensando outro dia, né, essa semana, 2 semanas atrás, a gente teve o SpaceX retornando à Terra, né? E eu comecei a pensar, falei, puxa vida, ela saiu da Terra, né, foi lá para a estação espacial quando já estava na crise, né? E já estava na crise há um certo tempo. Então, assim, deu tempo de tudo isso acontecer e a gente continua nesse processo como um todo. Sim, claramente é uma coisa muito grande do ponto de vista social que está acontecendo, sem contar a parte de saúde, que eu acho que isso já está muito, muito claro para todo mundo. Mas em termos de fenômeno social, das pessoas estarem em casa, e a gente sabe que isso é diferente para todo mundo, né? Tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que não têm menos condições. Acho que a gente tem que olhar de uma maneira muito, muito abrangente para isso, né? Condições psicológicas, inclusive, né, Cláudio? Então, assim, não é igual para todo mundo. Acho que eu vejo, então, todo mundo está aprendendo. Tem para algumas pessoas, está sendo uma experiência extremamente dura para isso, não dá para a gente minimizar. Com certeza. Então, acho um pouco daquilo que as pessoas falam, está todo mundo no mesmo barco. Não está todo mundo no mesmo barco. Não está, infelizmente. O barco é diferente para muita gente. Tem pessoas que estão em barcos bons, tem pessoas que não estão em barcos bons, né? Então, assim, é uma experiência social, acho que não é a palavra certa, né? Isso aqui é
é um fenômeno social que vai deixar cicatrizes, né? Com certeza. Mas, Cláudio, é muito bom sempre ter você aqui. Volte mais. A gente sempre gosta de bater esse papo aqui. E nos encontramos no próximo episódio. Pretendemos que você venha mais vezes. Obrigada por hoje. Eu que agradeço a participação. Espero que tenha conseguido passar um pouco aí para os nossos ouvintes, para os nossos investidores, um pouco sobre essa questão, né, de algoritmos e uso de dados nas recomendações, que claramente vai ser uma tendência, né? Eu sou um grande defensor que em pouco tempo não vai ter outro jeito de fazer boas recomendações, de fazer as melhores recomendações, que não sejam através dessas questões de dados, né, e algoritmos. Então, espero que tenha passado um pouco isso para os nossos investidores. Foi excelente, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer falar contigo. Se por um acaso sobrar pão, não se preocupe, avisa a gente, tá? A gente manda o endereço. Sem nenhum problema. Tá bom. Obrigado, parabéns por todo o trabalho, viu? Obrigada, gente. Para vocês. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todo mundo que ouviu esse episódio. Gente, não percam a live de hoje no Instagram e no YouTube do Personalité, que é super importante. Vai falar sobre fraudes e investimentos, como é que a gente se previne e como a gente fica longe desse tipo de fraude. Nós aqui no Investidor em Foco estaremos de volta amanhã para o nosso tradicional Café com Canelas de toda sexta-feira. Estaremos aqui em todas as plataformas de podcast. Vocês cuidem-se, protejam-se, se possível, fiquem em casa e a gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.